Nós vamos ler então aí em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 4, onde o apóstolo Paulo ele diz, pela palavra de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar dentre os mortos a Cristo. Ou seja, isso aqui diz o seguinte, que tem a justiça que é pela lei, a justiça que vem pela lei diz que o homem que fizer as obras da lei, cumprir toda a lei, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, ela diz que o homem deve crer para ser salvo e não praticar obras para ser salvo. A justiça a justiça que vem pela fé diz que nós não podemos duvidar da ressurreição de Cristo, nem da encarnação de Cristo. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então é isso que está dizendo aqui no versículo 5 e 6 e 7. Mas a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração quem subirá ao céu. Quem diz isso está duvidando que Jesus veio, isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem diz isso está duvidando que o Filho de Deus se encarnou, veio a este mundo, se fez homem. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para trazer dentre os mortos a Cristo. Ou seja, quem diz isso está duvidando da ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou. Então a justiça que é pela fé diz que quem quiser ser salvo, quem quiser viver, deve crer na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte redentora por nós e crer na sua ressurreição por nós. Amém, Jesus? Amém. O versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé. A palavra da fé que os apóstolos pregavam não é a seguinte, obedeça a lei, senão você vai perecer. Se eles dissessem, pregassem essa palavra, eles estariam pregando a justiça, estariam dizendo o que a justiça da lei diz. E ninguém é bom o suficiente para cumprir toda a lei. Todos pecaram, todos quebrantaram a lei, então todos estão condenados. Porém, a justiça da fé, ela diz, e a palavra, a justiça que é da fé, a justiça que é pela fé, e a palavra da fé, ela diz que nós devemos crer que Jesus morreu por nós, sofreu o castigo no nosso lugar e ressuscitou. Ele venceu a morte, ele está vivo. Então, quem crê e tem Jesus, tem o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, o versículo 4 diz. Aí o versículo 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pronto. Essa é a palavra da fé. Nós temos que crer no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que Ele morreu por nós, e nós devemos com a nossa boca confessar ao Senhor Jesus. Dizer, Senhor, eu sou pecador, Senhor. Senhor, me salva. Eu ouvi a palavra da fé, eu ouvi a mensagem do Evangelho, me salva. Eu creio no Senhor. É isso que a pessoa precisa fazer para ser salvo. As obras, as boas obras, elas virão
como consequência da salvação que a pessoa já tem, e não para a pessoa ser salva. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Amém, meus irmãos? Ninguém que crê em Jesus será confundido. Isso aqui joga por terra a desculpa de muitas pessoas que dizem, como eu vou saber se isso aí é verdade? Como eu vou crer em Jesus se eu não estou vendo Ele? Como que eu vou saber se isso é verdade? Ora, se a pessoa decidir a crer, não endurecer o coração e invocar Jesus, ela vai saber que é verdade, porque quem crê não será confundido. E o versículo 12 diz, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Que maravilha! Glória a Jesus! Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que a pessoa precisa fazer para ser salva é invocar o nome do Senhor. Mas para ela invocar o nome do Senhor, ela tem que crer no coração. Ela tem que ouvir a palavra da fé. E é isso que nós vamos ver nos versos a seguir. Veja só. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui nós vemos, meus irmãos, que é preciso ter igreja. Jesus estabeleceu a sua igreja, que hoje é vista visivelmente nas igrejas locais espalhadas por todo o mundo. As igrejas devem saber disto e sabem, e devem enviar os servos de Deus para pregar para as pessoas, para que elas ouçam e decidam se crê ou não, se endurece o coração ou não. E uma vez que creem, invoquem a Deus e sejam salvos e tenham a vida eterna. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.